Bom, pessoal, então a gente vai falar hoje sobre aglomerantes, como a professora Sandra colocou, né? Hoje, aqui na nossa região, na região centro-oeste, só para vocês entenderem um pouquinho antes da gente entrar no assunto. A Votorantim, ela detém 4 marcas no país. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia, a nossa marca de atuação, como a própria Sandra colocou, nós temos 2 fábricas, uma em Nobres, uma em Cuiabá. Nós atuamos com a marca Itaú. A região sul e sudeste trabalha-se com a marca Votoran. A região de Tocantins, Brasília, Goiânia, o Goiás trabalha com a marca Tocantins. E a região nordeste nós atuamos com a marca Poti. Por que isso? Foram marcas que a companhia foi adquirindo ao longo desses 102 anos de fundação. A Votorantim é uma empresa muito séria, então a companhia traz essa história. Algumas marcas a gente não pôde mudar o nome porque tem uma história, tem uma confiança. Então, aqui dentro do estado, nós trabalhamos com cimento Itaú. Então, quando você lembrar, ouvir falar de cimento Itaú, saiba que tem confiança e um produto de extrema qualidade. Quando nós falamos aí, a Sandra falou um pouquinho da história da Votorantim. Hoje nós temos aí na nossa operação, nos 13 países, são 56 fábricas. Então, 2 são aqui na região que eu atuo, né? Na área de desenvolvimento técnico de mercado, eu atuo no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma fábrica lá em Corumbá, e nós temos 2 fábricas aqui, Nobres e Cuiabá, e em Rondônia nós temos uma fábrica em Porto Velho. Então, a companhia, ela atua com o quê? Cimento, argamassa, acabamento, agregado, concreto, rejuntamento, plastificante, insumo agrícola e coprocessamento. Então, é uma empresa verticalmente integrada aí no setor, né? Nós somos a maior empresa no segmento de construção civil aqui no Brasil. Bacana? Mas para que serve o cimento? Como a professora Sandra falou, né, no início do nosso bate-papo. Cimento é o bem mais consumível do planeta, só perde para água. Então, o cimento ele serve para quê? A gente fazer concreto, fazer argamassa, mas usar ele de uma forma correta, para que nós não usamos de forma para agredir aí o nosso meio ambiente. Então, a gente pode fazer várias estradas, construções de infraestrutura, a nossa casa. Então, o cimento serve também para realizar o nosso sonho. Muita gente luta aí a vida inteira para construir a sua casa própria e o cimento faz parte, com certeza, desde a fundação ao acabamento, a Votorantim participa desse sonho, tá bom? E aí, quando a gente fala aí de Cimentos Votorantim, um pouquinho da história aí, né? E aí sobre cimento, né? Em 1824, o construtor inglês aí, Joseph Asp, queimou conjuntamente pedras calcárias e argila, transformando nesse pó fino que todos conhecem, que é o cimento, e ele percebeu que obtinha em uma mistura que após secar tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas nas construções. Aí eu tenho uma imagem das nossas 4 marcas, Votoran, Itaú, Poti e Tocantins, e aí é uma foto da patente de Asp. Mas o que é o cimento, pessoal? O cimento é um pó fino, é um aglomerante hidráulico, né? E ele reage com água somente uma vez, né? Ele pode ser moldado, e aí, resumindo, o segundo material mais consumido pela humanidade, só perde para água. E aí, as propriedades físicas, aí, quando a gente fala do cimento, né, na condição natural pó, aí está a imagem, da mistura de cimento e água, que forma essa pasta, e da pasta com agregado padronizado, que são as argamassas. E aí, um pouquinho, né, de como funciona a produção, só para vocês entenderem. A nossa fábrica fica ali no Aguaçu, próximo à Estrada da Guia.
né? Nós temos uma área de 50 mil hectares ali. Nós operamos numa mina, 1.000 hectares, nova, de 7 anos, e nós temos já uma outra mina mapeada aí para extração de mais 100 anos. Então, como a professora Sandra falou, ainda vai demorar muito para substituir cimento, e tem muito cimento para extrair ali. Então, nós temos a mina, esse material é extraído ali do caminhãozinho que vocês estão vendo na imagem, passa pela britagem e é armazenado, passa por um filtro, vai para um trocador de calor, ele entra num forno rotativo, que pode chegar aí até 2.400 graus Celsius, ele sai disso, né? Antes disso, pessoal, quando ele sai do armazenamento ali, ele entra numa moagem do cru, né? A moagem do cru, que lá no final, antes das adições ali onde está, que entra para o resfriador, que são essas bolinhas aí, que é o armazenamento do clinker, né? E aí, depois na frente eu vou mostrar para vocês do que é feito o cimento, que a professora Sandra já deu um spoiler lá sobre calcário e argila. Então, o gesso, ele é uma adição, a gente faz a moagem do cimento e depois a gente faz a expedição. E lá na frente eu vou mostrar o passo a passo dos tipos de cimento, de quais são as adições, para a gente entender um pouquinho esse horizonte que é o mundo de produção de cimento, tá bom? E tá aí a composição base do cimento. Então a gente faz a extração do calcário, mais argila, mais minério de ferro, igual a clinker. O clinker é como se fosse o cimento virgem, praticamente cru a isso, né? Se eu adicionar água, ele vai endurecer instantaneamente, eu vou mostrar mais lá na frente. Então a gente faz a adição do clinker, adiciona o gesso mais o clinker, o gesso tem a função de retardo, que se forma o cimento. Agora, se eu adicionar água, ele já não vai endurecer instantaneamente, tá bom? Então, o gesso, né, na verdade, ele é um regulador do tempo do início da pega, do tempo que o início que o cimento começa aquele processo de endurecimento, né? Ele faz com que seja possível trabalhar com cimento por mais tempo. Então, eu uso o gesso para inibir esse início de pega aí. Se eu não tivesse adicionado o gesso lá no clinker, ele ia endurecer instantaneamente, tá bom? Então, ele tem essa função de fazer o cimento demorar para iniciar o endurecimento. Então, aí só um exemplo, uma curiosidade, tá? O clinker sem gesso endurece em 5 minutos. Com o gesso, o tempo passa para 1 hora. Então, eu tenho tempo um exemplo, de chapar aquela massa num reboco, trabalhar com ele sem que ele endureça. Comece esse início, o processo do início de pega, tá bom? Como que funciona a nomenclatura técnica do cimento? Então, como a professora Sandra citou lá no início, o cimento Portland, né? Então, antigamente, nas sacarias, vinha assim, né? Nós mudamos a nossa embalagem em 2016, em 16 de fevereiro de 2016, porque vinha lá CP1, CP2 no cimento lá, na embalagem do cimento. Cimento Itaú, CP1, CP2, CP... Então, assim, as pessoas não sabiam nem o que significava esse código e ele comprava, é cimento. E aí nós mudamos a nossa atuação e hoje a gente trabalha com tipos de cimento e aplicação. Então, a gente tem um cimento para cada tipo de etapa da obra. Então, a gente não entra mais nessa classe de composição, de resistência e de adição. Mas quando a gente fala de cimento póreo, é um cimento composto, ele pode ser composto por um cimento tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. E aí são feitas adições. Adição Z. A fábrica de Cuiabá e Nobres trabalha com adição Z, que é um tipo de argila pozolânica, que eu vou explicar um pouquinho lá na frente. As fábricas do Sul, da região Sul, trabalham com adição E, e poucas fábricas estão trabalhando com adição F, que é o filler calcário.
E aí eu tenho um cimento policomposto 1,2 com adição ZEF, a resistência de 32 MPa, unidade megapascal, né? Essa resistência ela é medida uma resistência mínima a 28 dias, depois a gente vai falar um pouquinho dela lá na frente, e o RS, que são alguns cimentos que vocês vão ver lá na frente, resistente a sulfato, tá bom? E aí, pessoal, falando da resistência dos cimentos, hoje nós encontramos no mercado cimentos de resistência que vai de 25 a 40 MPa, que é a unidade de pressão que indica a resistência de compressão. O 25, a Votorantim praticamente não trabalha com ele, em algumas situações, muito difícil de ser encontrado, bacana? Lá na fábrica, nós temos um laboratório onde é feito todos os testes para averiguar se vai entregar essa resistência. Então, a gente tem um laboratório onde a gente rompe o corpo de prova, com temperatura controlada. O dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer lá, vocês vão entender o que eu estou falando e vão ter a oportunidade de conhecer o nosso laboratório. Então, como eu citei lá, as adições F, E e Z são 3 tipos de adição comum no cimento, né? Então, nós temos aí o filler calcário, né? Alguns chamam de pó de pedra, né? O filler calcário é um tipo de calcário que não serve para a linha de produção do cimento, mas ele pode ser adicionado no final do processo depois de moído e calcificado. Já a escória, né, eu vou falar lá na frente também, e a argila pozzolânica, que é a pozzolana. Bacana? O filler calcário é um material de granulometria muito fina, né, obtido na moagem do calcário, e ele é presente nos cimentos CP2F, que então é CP, é cimento porte tipo 2, composto por uma adição de filler calcário, e o CP4, tá? Então, o que isso traz de benefício? Melhor trabalhabilidade, impermeabilidade e menor consumo energético de CO2. Bacana? Quando eu falo de escória, os nossos cimentos, as nossas fábricas da região sul trabalham muito com adição E. O que é escória? É o material obtido, né, na moagem do resíduo de produção de ferro, né, a escória de alto forno ou da produção de aço, né? Então, essa escória de aciaria que é descartada, nós pegamos elas e fazemos esta adição no cimento. E a escória é mais presente no cimento CP2E e no CP3. Quais as vantagens? Então, o cimento de adição E, ele tem uma resistência final, né? E uma resistência ao sulfato. Então, ele ganha resistência final e ele diminui os riscos de fissuras e também diminui a emissão de CO2. Quando nós falamos de pozzolana, é um material obtido na moagem de rochas, aí, né, de origem vulcânica, utilização de cinzas volantes geradas na queima industrial. Então, é um tipo de argila, né? E aqui, hoje, as nossas fábricas de Nobre e Cuiabá, a adição no nosso cimento é feito com adição Z de pozzolana, que nós trabalhamos aqui com o CP2E e o CP4. A fábrica de Cuiabá produz um CP2E e a fábrica de Nobre produz um CP4. Então, o que a gente ganha com a pozzolana? Resistência mecânica e bombeamento de concreto. Ele é um cimento muito bom para bombeamento de concreto e ele diminui a exudação e a permeabilidade. Bacana? E aí, pessoal, por que nós usamos estas adições no cimento? Então, nós temos aí como técnica a melhoria de propriedades específicas, né, que são normatizadas na questão de economia, né? Então, a gente consegue reduzir custo, a diminuição de consumo energético, porque nós temos um limite
de adição que nós podemos incluir em cada tipo de cimento. Então, a gente consegue diminuir o nosso consumo energético. Para vocês terem noção, a nossa fábrica aqui de Cuiabá, ela trabalha com energia renovável. A gente trabalha com cavaco, com pneu. Então, tudo que a gente consegue tirar em custo. Para vocês terem noção, nós temos uma fábrica de Primavera, no Pará, que foi desenvolvida, a Votorantim até ganhou um prêmio, com a casca do açaí, que eles deixavam lá, a gente desenvolveu um processo de calcificar e usar como combustível para queimar em nossos fornos. Bacana. E o aproveitamento de resíduos, né, que a questão lá da escória, a redução da emissão de gases, de CO2, a gente consegue preservar e as jazidas e a gente tem essa diferenciação. E quais são as razões técnicas para a gente fazer todo esse processo de adição, de cuidado? Então, a gente tem uma maior durabilidade, né? A gente ganha em resistência a sulfatos, a gente tem a diminuição da porosidade capilar, o aumento da impermeabilidade, a inibição da reação álcool e agregado e a redução do calor de hidratação. Vocês vão entender aqui na frente agora. Quando a gente fala de tipos de cimento, eu falei lá no início que a gente tinha CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5. Nós temos aqui o CP1 e o CP1S. O CP1 é o mais básico de todos, somente clinker e gesso, né? No caso do cimento CP1S, existe uma pequena adição de filler calcário e escória pozzolana entre 1% e 5%. Esses dois tipos de cimento são pouco comercializados, são mais direcionados para o uso industrial, tá bom? E aí a gente fala do CP2, esse é um cimento que hoje é um dos cimentos aqui na nossa região, no centro-norte, mais utilizado, né? Então, o CP2F é uma adição de filler, né? Que é recomendado para estruturas de concreto, armado, de argamassas de assentamento e revestimento, porém não é indicado para aplicação em meios agressivos, que nesse caso eu vou mostrar na frente, que é o RS, né? E aí vocês vão entender. Já o CP2Z, que é uma adição de escória, que são os rejeitos de siderurgia lá da queima do aço, ele é recomendado para estruturas que exigem um desprendimento moderadamente lento, tá? E já o CP2E, que é de adição de pozzolana, ele é recomendado em obras subterrâneas, principalmente com presença de água. Uma informação, a usina de Itaipu foi construída inteira, todo o concreto foi feito de CP2Z, bacana, da Votorantim, e uma parte com o CP4. E aí, quando a gente fala em CP3 e CP4, o CP3 ele possui um alto teor de adição de escória, então ele proporciona uma maior impermeabilidade, né? Indicado para pisos industriais, pavimentação, de estrada e obras em ambientes agressivos. Então, geralmente essas estradas que são feitas aí com concreto, então aqui mesmo na BR-163-364, toda essa duplicação da Serra de São Vicente foi feita com o nosso cimento, tá? Já o cimento CP4, ele possui um alto poder de adição de pozzolana, tá? Então, ele proporciona alta impermeabilidade, né? Proporciona resistência mecânica à compressão superior ao concreto de cimento porte comum a longo prazo e é indicada em obras expostas à ação de água corrente, tá? A fábrica de Nobres hoje produz o CP4, que atende também uma parte ali do leste rondoniense, tá bom? E aí, quando a gente fala do CP5 Ari, né, é produzido com clinker de dosagem diferenciada de calcário e argila, se comparado aos demais tipos de cimento com moagem mais fina, tá? Ele possui uma quantidade mais baixa de adição, seja ela de adição F, que é o filler, de E, que é a escória, e o Z, que é a pozzolana. Ele é indicado para obras
onde seja necessário a desforma rápida. Então, ele é muito utilizado em indústrias de pé moldado. Por quê? Porque precisa de um início de pega, uma secagem mais rápida, onde ele ganhe resistência e eu posso fazer a desforma para estar reutilizando essa forma e ganhar em produtividade. E aí, o cimento CPB, que é o cimento Portland branco, pode ser estrutural ou não. O cimento branco é obtido por conta do baixo teor de óxido de ferro e manganês das matérias-primas do clinker e também não é utilizado argila na sua produção. No nosso caso, o Brasil não possui jazidas para a produção de cimento branco. Todo cimento branco no Brasil ele é importado, inclusive ele é muito usado para a produção de argamassa e rejunte, mas a gente importa ele de uma jazida da Argentina. Mas como essa questão cambial, que é tudo cotado em dólar, geralmente a companhia é muito difícil de atuar com ele, geralmente só por encomenda e quando é um volume muito grande, não é o nosso foco o cimento Portland branco. É quando a gente fala do cimento CPP, é o cimento para poços petrolíferos, pessoal, possui já uma regulação própria, né? Que é uma norma brasileira, a NBR 9831, na sua composição não se observa outros componentes além do clinker e do gesso, tá? No processo da fabricação são tomadas precauções, né, para a gente garantir a plasticidade devido à alta pressão de temperatura que é submetido, né? Pelo fato dele possuir um valor muito alto, características únicas, né, possui indicação estritamente restrita aí, porque a Petrobras demanda, então são situações específicas, né? Então a gente tem uma área específica para grandes obras nessa questão de infraestrutura, já ligado aí nesse segmento para oferecer esse tipo de cimento CPP. Também é um cimento só bem específico, negociado, fechado, com uma licitação, etc. Nós não temos ele assim de forma liberada aí para vender em qualquer campo fabril nosso. Então, são fábricas específicas que produzem. E aí, quando a gente fala do cimento RRA, o RS e o BC. O RRA é resistência à reação do álcali agregado. É recomendado quando o agregado possui uma sílica reativa, né? Essa questão química aí, depois, a professora Sandra pode até nos enriquecer com o conhecimento dela, essa parte mais química, né, que pode conter inibidores de álcalis, que seria o sódio e potássio, e evita a reação com o agregado que gera ali um gel expansivo que diminui a resistência do concreto. E a RS é resistente a sulfato, ou seja, ele é recomendado para meios agressivos, como rede de esgoto, de águas servidas ou industriais, águas do mar, contato com fertilizantes agrícolas, em alguns tipos de solo. A gente vende muito o RS na região sul e sudeste, tá? E o BC, que é o baixo calor de hidratação, né? Que é recomendado em peças de grande volume que necessitam de retardar, tá bom, pessoal? Gente, essa história da reação álcali agregado, eu ainda não falei para eles, mas é uma coisa muito interessante. É igual o veneno de cobra e que a gente toma o antídoto para resolver, gente, é a mesma coisa. Os agregados, aqueles agregados que a gente chama de ácidos, que são as rochas que vieram, são explosivas, né? Os granitos, por exemplo, eles têm uma quantidade de potássio, né, muito grande. E esses álcalis que eles têm, esse granito, entra em contato com a própria sílica do cimento, com a composição do cimento. E eles não se combinam. Aí eles formam um gel vítreo e expansivo, que estoura o concreto, deixa o concreto poroso, entra água, aí começa a acontecer a corrosão das armaduras, e daí é um passo para
romper a estrutura, né, para o colapso da estrutura. Então, essas reações álcalis agregados, para ela acontecer, o concreto tem que ficar submetido a ciclos de molhagem e secagem. Molhagem e secagem. Se não acontecer isso, se ele tem essa pedra ácida, que tem grandes quantidades de álcool, mas se ela não ficar submetida a ciclos de molhagem e secagem, essa reação não vai acontecer, né? O professor Marcos Valim aqui está dizendo que em Cuiabá nós tivemos uma experiência com a reação álcool agregado no ginásio AECIM Tocantins. Por isso, obrigada, meu querido professor doutor Marcos Valim, meu ex-aluno, maior orgulho, sabia, Reginaldo? Sim, menino. Que bom. Ele Parabéns. É fantástico, professor do Campus Cuiabá. Por isso quando você falou que a usina de Itaipu foi construída com CP4, né, que você contou para a gente, porque usa uma grande quantidade de minerais que são ácidos, e aí precisa ter algo que combata a reação álcool agregado. E o que combate? Essa acidez causa isso, mas o veneno da cobra não é o antídoto é o próprio veneno, né? Então, é a sílica amorfa que vai resolver essa situação. E como o CP4 ou o CP3 são ricos em pozolanas, eles resolvem essa situação. Mas resolvem assim, tem que fazer a dosagem correta, né? E tem uma série de questões aí para usar. É isso aí, em breves palavras, senão reação álcool agregado merece uma aula inteira para a gente explicar. Bacana. Obrigado, Sandra. Vamos em frente. Um outro ponto importante, pessoal, o cimento, ele reage à água. Então, a gente fala aqui na Votorantim, principalmente com os nossos problemas que alguns clientes têm, contato, só para vocês terem noção. Nenhum cimento, nem um caminhão sai da fábrica se ele não estiver enlonado, porque até a umidade relativa do ar faz com que ele entre em processo de endurecimento. Então, qual que é o prazo de um cimento aí, de validade de um saco de cimento? É de 90 dias, mas condicionado se ele estiver num local seco, coberto e fechado, afastado do chão, né? Vocês estão vendo aí um estrado, um pallet, né? Esses dias eu peguei um caso que o cliente estava com problema no depósito dele, ele tinha encostado acho que mais de 1.000 sacos na parede, tinha um vazamento de calha e a umidade fez com que esse produto começasse a pré-hidratar e infelizmente a gente não consegue fazer nada. Por quê? Porque foi um problema lá no estoque desse cliente, porque teve contato com umidade. Ainda a gente trocou uma parte e explicou, né? Porque tudo isso vem bem explícito na nossa sacaria. Então, essas classes de resistência, elas estão na válvula da sacaria. A gente tirou ela da frente, mas a gente não pode tirar da válvula da sacaria. E elas continuam ali com toda uma ficha técnica. Eu visito obra e alguns profissionais, eles falam assim, mas como que eu vou ler uma sacaria, ficha técnica, 50 quilos é muito pesado. Eu falo, não, é só você colocar o cimento dentro da betoneira, se for rodado em obra ali, ou na sua maceira e ler a sacaria. Na verdade, é só um pretexto para que eles não querem ler mesmo. Mas é importante também, pessoal, a gente sempre, independente de cimento, avaliar e se ler em relação às recomendações que estão presentes na ficha técnica. Bacana? E aí, pessoal, nós temos aí a compactação. O que causa a compactação? Então, são sacos empilhados por muito tempo, excesso de sacos empilhados. Então, assim, a gente recomenda que o cliente, o consumidor, coloque 2 pallets, né? A gente chega em depósito de alguns clientes aí que tem 5 pallets. Então, um saco de cimento tem 50 quilos, tem 5 lastros. Aquele última fiada vai estar com uma pressão ali de 500, 1.000 quilos. Aí ele acaba compactando. Então, quando você rasga o saco, o profissional rasga o saco, tem essas bolinhas. Alguns profissionais, o que eles fazem? Ele peneira
descarta essa compactação, né? E como que a gente faz para descobrir quando o cimento está compactado? A gente faz o teste com as mãos. A gente chama essa bolinha de grumos, né? Se esse grumos, essa bolinha que vocês estão vendo aí na foto, essa pedrinha, ele desmanchar na sua mão, o cimento ele está apenas compactado, né? Então você vira esse saco 2, 3 vezes, quebra essa película que compactou ali e a gente pode seguir. Agora, se o cimento estiver hidratado, né, aí é diferente. Então, o que causa a hidratação, tá? Ela pode ser durante o transporte, pode ser durante o armazenamento lá na fábrica ou até mesmo na loja. Então, se tiver contato com algum tipo de umidade, esse cimento ele começa a hidratar. Alguns clientes, alguns profissionais que eu já presenciei em obra, ele descarta aquela hidratação e usa o restante. A gente recomenda sempre a trocar esse material, até mesmo porque o cliente comprou 50 quilos, ele tem que ter os 50 quilos no estado pó, tá? E aí, alguns aí peneiram, né? E aí pode até ser utilizado aí em argamassas básicas, mas eu recomendo que a gente troque esse material até mesmo para o consumidor não se sentir lesado. Então, assim, a diferença de grumos e hidratação é bem simples. Grumos, quando eu pego essa pedra na mão, ela desmancha, o cimento está compactado. Hidratação, quando eu pego essa pedrinha na mão, ela não desmancha, ele está hidratado, ele começou um processo de pré-hidratação. E aí, pessoal, quais são as principais diferenças de quando a gente fala sobre cimento? Primeiro, nível de resistência, que daí são as classes dentro da tua necessidade, tá? O tempo de secagem, e a gente trouxe aplicações diferentes. Então, só para vocês terem noção, a Votorantim hoje ela produz 11 tipos de cimento. Hoje, dentro do estado de Mato Grosso, nós trabalhamos com 2 tipos, né? Nós trabalhamos com o Itaú Todas as Obras, que é indicado para reboco, contrapiso, concreto convencional e laje. E nós trabalhamos com obras estruturais, né? Que é indicado para laje, para concreto. Resumindo, obras estruturais é um cimento para concreto. Então, comparando um para o outro, um é um CP2F32 e o outro é um CP2F40. São classes de resistências diferentes e também finalidade. Por quê? Porque a gente hoje trabalha com o nosso portfólio com aplicações diferentes. Então, a gente quis segmentar igual um segmento de argamassa. Então, eu tenho uma argamassa para área interna, uma argamassa para área externa, e a gente quis trazer isso para o cimento desde 2016. Então, a gente tem um cimento mais indicado para reboco, outro para área industrial, outro para concreto. Então, nós trouxemos esse diferencial para o mercado. Bacana? O meu querido aluno, professor doutor Marcos Valim, maravilhoso, perfeito. Meus alunos conhecem ele, que eu uso os vídeos dele agora de laboratório. Ele está fazendo aqui uma pergunta. Lembra que a gente estava conversando sobre aquela norma que a sacaria de cimento ia passar para 25 quilos por Exato. Conta da economia, né? Então, ele quer saber se realmente é isso que vai acontecer, quando, a partir de quando. Então, boa pergunta. Como que é o nome dele? Desculpa. Marcos Valim. Professor, doutor já também? Doutor. Nossa. Doutor Marcos Valim, muito obrigado pela presença. Realmente, em 2018, né, houve um TAC, um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público Federal do Trabalho com todas as cimenteiras do país, e ficou acordado o seguinte, que até 2028 todas vão ter que se ajustar e não teremos mais cimentos de 50 quilos. Inclusive, hoje, Mato Grosso já dispõe para venda em algumas das principais lojas aqui de Cuiabá e Várzea Grande a embalagem de 25 quilos. E o porquê que foi feito esse estudo e baixou para 25? Na questão ergonômica dos problemas trabalhistas. Então,
Eu participei de um projeto lá em São Paulo, na região de Campinas, de Guarulhos, e eu ia, em 2016, 2017, eu ia para o campo para entender, né? Nós criamos um produto de 25 quilos e vendemos ele em algumas regiões para entender como que funcionava. Então, assim, o profissional lá na obra, no dia a dia, ele pega de qualquer forma, e quando a gente fala de 50 quilos, eu posso afetar o meu joelho, a minha coluna, então não é um peso qualquer. Então, uma das grandes reclamações eram as ações trabalhistas por problemas de coluna, de joelho, várias situações. Só que aí a gente foi entender que é o seguinte, a gente se ajustou, né, ao termo de conduta de acordo com o que foi alinhado com o Ministério Público Federal do Trabalho, só que eu visitava obras que, ao invés do cara pegar um saquinho de 25 quilos, ele carregava 2, então não resolvia o problema. Mas para nós, como indústria, nós estamos ajustados dentro da conduta que o Ministério Público Federal do Trabalho nos pediu. Então, assim, se este trabalhador for requerer alguma ação trabalhista, que ele se machucou manuseando um cimento de 25 quilos, infelizmente ele não vai conseguir. Claro que existe esse período de transição, de ajuste entre a cimenteira, por quê? O maior custo da operação de fabricação está na embalagem. O maior custo está na embalagem. Então, assim, para mim produzir um saco de 50 quilos, eu gasto X. Para mim produzir 2 sacos de 25 quilos, eu gasto 2X. Então, não é assim. Um saco de 50, eu vou dividir o preço no meio, vai ser o mesmo preço, que não vai ser assim pelo fato do custo da embalagem. Mas já tem aqui disponível para venda, praticamente já no Brasil inteiro. E algumas outras indústrias que trabalhavam antes com um saco de 50 e de 40, já estão tirando de 40 fora e migrando para o de 25 quilos, sabe? Reginaldo, eu queria saber o seguinte, nós temos, então, minas de argilas pozolânicas aqui no Mato Grosso? Nós temos ali Não, nós temos aqui na região de Nobres, ali nós temos uma mina que ela é terceirizada, exclusiva para a Votorantim, então ela capta essa argila pozolânica tanto para a fábrica de Nobres, quanto para a fábrica de Cuiabá. Inclusive, a fábrica de Nobres, eu não sei, Sandra, eu até esqueci de falar isso com você, se você teve a oportunidade de conhecer, mas ela é feita toda por... Como que é o nome daqueles vagãozinhos que vem tipo num bondinho? Eu esqueci o nome lá tecnicamente, então ela já é interligada com a mina. A pozolana já desce nos vagãozinhos teleférico, ali. Tipo um teleférico? Um teleférico. Então ela já desce... Exatamente. A fábrica de Rio Branco, próximo a Curitiba, também é assim, muito bonita, eu conheci. E aí Cuiabá, pela questão da mina ser longe de Nobres, é transportada via terrestre por caminhões. Mas ali em Nobres, quando eu passei lá na frente, só para vocês passarem uma informação, a companhia entrou no segmento de insumo agrícola, né? Hoje Nobres praticamente já está operando 60% de calcário, né, para a agricultura ali, né, e 40% de cimento ainda, mas a empresa está entrando muito forte nesse segmento também, então Nobres ali vai ficar um pouco mais restrito a cimento, vai continuar produzindo, mas a operação maior vai passar para a fábrica de Cuiabá, tá bom, Sandra? Entendi. Olha, o Eros, meu aluno querido, que inclusive quer ser engenheiro civil, ele está perguntando aqui, qual é o cimento mais indicado para a fundação? Essa é muito fácil de responder. Eu não quis trazer o portfólio, falar tanta questão comercial, mas, Eros, você pode procurar aí, é um CP2F40 hoje mais indicado, só que a gente não fala mais na questão da nomenclatura, da classe de resistência. Obras estruturais, é um cimento que a gente colocou esse logo. Resumindo a sua pergunta, pensou em concreto, pensou em obras estruturais. Então, ele é produzido aqui em Cuiabá,
obras estruturais, é o mais indicado para você fazer a sua fundação. Claro que daí entra naquelas questões determinadas, tipos de fundação. Nós temos aí um CP4, que é produzido lá em Nobres, mas isso varia de acordo com a necessidade aonde vai ser aplicado. Mas hoje a gente indica o obras estruturais, tá bom, Sandro? Então, e é um CP2F? Não. Ele é um CP2F40 aqui, produzido na fábrica de Cuiabá, tá? Entendi. Eu acho interessante esse cimento para obras assim convencionais, né? Porém, para obras de fundação sapatas com grande volume, eu acho que valeria a pena a gente usar um pozolânico aí por dois motivos: pelo calor de hidratação e para resistir às águas residuárias que são ricas em sulfatos e causam uma reação igual ao álcali agregado. Só que é porque esses sulfatos também causam uma reação expansiva nas fundações, né? Mas realmente, se for para construir casas simples, tal, a gente pode pensar. Exatamente. E hoje, praticamente todas as construtoras aqui de Cuiabá e Várzea Grande usam obras estruturais, já pega a granel lá na fábrica, né, nos potes, nos caminhões que vão lá, mas dentro das especificações que você falou, a gente também demanda muito cimento lá da fábrica de Nobres. Tem uma linha de estudos, né, que diz o seguinte, como você falou, né, quando é o CP3 ou CP4, eles ganham resistência até 90 dias. Exatamente. Então, por exemplo, o CP2F, ele ganha resistência até 28 dias, e depois ele não continua ganhando. Agora, e o CP3 e o CP4 continuam até 90 dias. Então, tem uma linha, só que ainda não chegou nos canteiros de obra, sabe, Reginaldo? E é um interessante. Da gente, ao invés, porque quando a gente faz a dosagem do concreto, a gente mede a resistência dele com 28 dias. Mas para a fundação, a gente pode medir com 90 dias, porque essa fundação vai demorar muito para ser carregada, principalmente em edifícios verticais ou grandes obras. E isso vai acarretar numa economia muito grande de cimento, se você usar um cimento desse que ainda cresce, né, que ainda cresce na resistência. Então, isso são estudos científicos, né, artigos de congressos que têm mostrado isso, e em países assim, tipo Estados Unidos, alguns países da Europa, já estão... E você é especialista aí, né, tá falando, a minha doutora aí, então, né, focada no concreto. Ô, Sandra, eu queria aqui entrar num tema, eu não sei se o pessoal vai gostar desse tema. Mas tem mais perguntas, você quer encerrar? Pode, vamos lá. Não. Ó, vamos mais 10 minutinhos. A Adriene quer saber se tem algum outro material, além do gesso, para usar na fabricação do cimento para impedir aquela cura instantânea. Se você não souber, eu posso te ajudar. Não, em relação à nossa produção, nós usamos o gesso. Você pode complementar, são usados algumas construtoras trabalham com algum tipo de aditivo. Você pode reforçar aí o que... Então, eu expliquei, eu queria saber se era isso mesmo, né? Mas assim, o gesso é o mais viável economicamente e tecnicamente, porque ele tem grande quantidade, é o gipsito, é o CaSO4. Tem muitas minas de gesso no mundo inteiro, né? Então, é o mais fácil de ser utilizado. E existem outros retardadores, que são os sacarídeos, os carboidratos, só que eles são mais caros. E eles são utilizados, assim, em menor escala, quando a gente quer diminuir o tempo de pega do concreto. Então, por exemplo, se a gente vai comprar um concreto usinado aqui em Várzea Grande e precisa transportar isso até Livramento. Então, se a gente colocar normal, vai demorar 1 hora ou 60 minutos, não vai dar nem tempo de trabalhar. Então, a gente tem que retardar. E aí a gente compra esses aditivos à base de carboidratos, mas aí a gente adiciona em pequena quantidade também. E a gente não deve adicionar o gesso puro, né, no concreto, substituindo esse retardador industrializado, porque ele pode ser que ele não vai ter tempo de agir, né, e se homogeneizar no volume total, né, da massa.
Exatamente, e o gesso, quanto mais fino eu adicionar, eu posso ter problema, né? Principalmente com a questão de água, né? Quantidade de água. Tá, o Eros também está perguntando se os cimentos são resistentes aos sulfatos por conta de qual adição? É por conta da adição da sílica amorfa, do SiO2. Então, eu vou deixar você, porque essa parte de química é com você, doutora. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, se tem águas, se a gente percebe, por exemplo, Cuiabá tem muita fossa. Então, quando chove, se sobe o nível d'água, essas águas são poluídas. Então, além da gente usar um CP4 ou um CP3, é interessante que a gente adicione a sílica amorfa, que é ou a sílica amorfa, ou a gente também tem o metacaulin, a metacaulinita, né? A doutora não fabrica metacaulin, não? Que eu saiba, no último boletim, não. Tá informativo. Entendi. Então, aí a gente tem que adicionar um pouquinho também, Eros, se o meio for muito agressivo, se ele ficar em contato constante com águas residuárias, aí a gente tem que aumentar a quantidade. E a receita é única, 10% da massa de cimento em substituição volumétrica. Vocês vão aprender isso. No RED 3. No RED 3. Aí, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O Matheus aqui, a Votorantim também produz aditivos ou apenas cimentos e argamassa? Bom, Matheus, a Votorantim, a gente tem um projeto em estudo para entrar nesse mercado de aditivo, mas nada ainda aprovado, são apenas estudos. Reginaldo, faz falta aqui em Cuiabá, hein? Nossa. Faz. Tem algumas pessoas, às vezes, que nos ligam, eu não estou encontrando aditivo, você sabe me indicar, a Votorantim sabe, fornecedores de vocês, isso, aquilo, então a gente vê, é um mercado promissor, né? Nós temos alguns concorrentes que trabalham forte com aditivo, mas o nosso DNA é cimento e... Tchau.